1 Reis, capítulo 22, quase todo o capítulo, para os irmãos poderem ter a noção do que a gente vai abordar. 1 Reis 22, de 1 a 28, diz assim a palavra do Senhor: 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou Josafá: irás tu comigo a peleja, a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há ainda pelo qual se pode consultar. O Senhor, porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Esse é Micaías, filho de Irlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Irlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este cornearás os sírios, até todos consumir. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, que o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei disse: quantas vezes te conjurei para que não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: eles não têm dono, tomem cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas sim o que é mau? Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganei, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecereis, e faze assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o espírito do Senhor a falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon,
governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei esse homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque a tua graça é maravilhosa. Pai, assim como o Senhor falou ao meu coração nesse texto, fala agora ao coração da tua igreja. Pai, vivemos momentos difíceis, talvez até mais difíceis do que a época do texto que nós estudamos. Mas o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor é o mesmo que opera milagres na vida do teu povo. O Senhor é o mesmo que fortalece a vida do teu povo. O Senhor é o mesmo que está na direção de todas as coisas. Pai, fala conosco nesse momento, que haja clareza na exposição da tua palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu oro, Pai, na dependência do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que é uma disputa? O tema da nossa mensagem dessa noite é disputando o coração. O que é uma disputa? Nosso dicionário diz que é uma confrontação verbal em que cada lado defende com argumentos seus pontos de vista, ou então uma luta por uma coisa desejada, uma competição, uma concorrência, uma rivalidade. E é isso que está acontecendo aqui no texto. Micaías, esse profeta, é o único lugar que aparece na Bíblia aqui nesse texto. Você pode procurar na Bíblia, então não vai aparecer mais Micaías. Só apenas alguns versículos falam sobre ele. E ele está trabalhando no período do reinado de Acabe. E no outro reino, o reinado do rei Josafá. E então ele foi o rei mandou que chamasse, né, esse profeta para que ele viesse e dissesse o que iria acontecer com eles. Isso tudo aconteceu no ano 890 antes de Cristo. Então, como eu disse, o nosso personagem, o profeta Micaías, é um personagem pouco falado, mas muito bem falado. Eu também desejo que você e eu sejamos pouco falados, mas muito bem falados. Aquilo que falam a nosso respeito seja algo que glorifique o nome do Senhor. A gente vê tanta coisa falada por aí hoje, tanta mentira, tanto fake news, que a gente não sabe mais o que acreditar. Mas que você e eu sejamos, como o profeta Micaías, muito bem falado, porque falamos a verdade. Então, irmãos, há um destaque nesse homem, nesse servo de Deus, Micaías, por causa da sua fidelidade ao Senhor Deus. Ele estava vivendo, como nós vemos no texto, tempos de guerra. E então, os dois reis, tanto o reinado do norte quanto do sul, né, Josafá e Acabe, se unem para lutar contra a Síria. Mas nós sabemos que a verdadeira disputa que acontecia nesse período, também no período de Elias, um pouco atrás, é uma disputa espiritual. É uma verdadeira disputa espiritual. Porque naquele tempo havia muita mentira. Naquele tempo havia uma forte idolatria. Naquele tempo havia uma imoralidade tremenda. E isso disputava o coração da nação de Israel. Então havia essa disputa entre o bem e o mal, a luz e as trevas, Deus e Baal. Por isso que o tema da mensagem é disputando o coração, ou disputando os corações. Então hoje nós também vivemos esse conflito espiritual. Eu vi hoje uma reportagem que me deixou assustado. Diz que uma das famosas daí da televisão, não quis nem saber o nome dela, publicou na rede social dela que ela estava grávida. Mas era mentira. E algum tempo depois ela publicou que ela havia abortado o bebê. Outra mentira.
E aí perguntaram para ela por que ela fez isso. Falou, para eu poder ganhar seguidores. Quer dizer, ganhar corações. Então a gente vê aí muitas pessoas usando os meios que nós temos hoje da internet para querer ganhar corações. Disputando corações. E como o texto vai deixar claro para a gente aqui, muitas vezes disputando com mentiras. Então, comportamentos escandalosos tinham naquela época, hoje muito mais. E pessoas assumem publicamente esses comportamentos escandalosos. Aqueles que se adotam, que os adotam, procuram impô-los à sociedade. Quantas vezes, queridos, a pessoa quer que você aceite uma coisa que é ilógica. Uma coisa que você sabe que não é verdade, que não é a realidade. Eu participei semana passada, aliás, na outra semana, de um debate sobre religião num dos colégios aqui da nossa região. Havia lá um líder da Umbanda, havia um líder da Igreja Católica, havia uma líder da Igreja Espírita, havia um líder do Islamismo, havia um líder do Budismo. Acho que tinha mais alguma coisa, mas eu esqueci. Mas, irmãos, eu vi tanta besteira ali. Tanta besteira. E o meu foco ao ir ali foi falar de Jesus, claro. Desde a primeira palavra até a última, eu deixei claro que a nossa posição evangélicos, o ponto central é Jesus Cristo. Não é nem um ídolo, não é nem outro, não é Chico Xavier, não é Buda, mas é Jesus Cristo. E que para que a gente possa seguir esse Jesus maravilhoso, nós temos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Então a gente via aquelas pessoas expondo as ideias deles com o intuito de ganhar aquele auditório ali. Eram pré-adolescentes, né? Nós tínhamos uns 50 pré-adolescentes ouvindo, né? E quando eles falavam alguma coisa que agradava, eles até aplaudiam, né? Então assim é a nossa geração de hoje. Um conflito espiritual em que as pessoas procuram ganhar os corações sempre para o seu lado. E isso o Senhor chama a nossa atenção nesta noite sobre a nossa posição como servos de Deus. Então nós temos aí todos esses acontecimentos. E nós estamos todos envolvidos. Aí vem a pergunta. Como devemos proceder sendo servos comprometidos com o nosso Deus? Diante dessas disputas de corações, diante dessas disputas da sua atenção, diante dessas disputas da sua preferência, como você, como eu, como nós devemos agir, sendo servos comprometidos com esse Deus maravilhoso. E vamos aprender com esse profeta. E a Bíblia fala muito pouco sobre ele. Mas ele nos ensina 3 lições preciosas nesse texto, como nós devemos agir. E a primeira disputa que nós temos aqui é a disputa travada entre a mentira e a verdade. Apegando-nos à verdade. Essa tem de ser a posição sua e minha como servos de Deus. Versículo 6 que nós lemos diz assim: então o rei de Israel juntou os profetas, cerca de 400 homens. Que número expressivo, irmãos, 400 homens. Aí você diz, mas de onde surgiram esses profetas? Por quê? Os profetas do Senhor, a rainha Jezabel havia mandado matar todos eles. Os profetas de Baal, Elias exterminou também todos eles. Então esses eram os falsos profetas. E esses falsos profetas, como nós vimos, eram liderados por um profeta chamado Zedequias. Eram pessoas acomodadas, pessoas vendidas, eram mercenários. Passavam por homem de Deus, mas não o conheciam. Irmãos, é um retrato da nossa geração. Tantas pessoas se apresentam em nome de Deus, tantas pessoas abrem a palavra para pregar em nome de Deus, mas não conhecem Deus. E muitos vezes nem salvos são, porque são ímpios. A preocupação desses profetas, desses 400 profetas, era agradar o Rei poderoso, todo-poderoso.
era dizer aquelas coisas que o rei gostava de ouvir. E porque estavam possuindo um espírito de mentira. E possuía a maioria. Por isso, quando você ouvir alguém dizer algo que não é bíblico, saiba que as pessoas estão possessas por um espírito de mentira. Vejo que o profeta relata para a gente, verso 19 a 23, diz assim: Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso da boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas. E o Senhor falou o que é mal contra ti. Então veja aí, queridos, o espírito enganador. O espírito da mentira, que está solto por aí para todo lado. Nós estamos ouvindo isso diariamente, a todo instante, o espírito mentiroso na boca das pessoas, querendo enganar, de preferência até nós que somos os salvos. Mas o nosso profeta, não ficou impressionado com esse monte de profetas, 401, que eram 400, mais o líder deles, que era o Zedequias. E por quê? Ele conhecia Deus. Que coisa maravilhosa. Ele jamais seria enganado, que ele tinha comunhão com Deus único e verdadeiro. E veja a experiência que ele teve. Deus revelou para ele: olha, eles vão falar isso porque eles estão possuídos por um espírito de mentira, que eu permiti que fosse até eles para enganá-los. Para quê? Porque o rei morresse. Vocês podem falar: mas o rei morreu? Morreu sim. No final, eles foram para a guerra e o rei Acabe morreu. O finalzinho do capítulo vai falar sobre isso. Então vejo, queridos, que nem sempre a maioria está com a verdade. Sempre há uma maioria procurando ouvir aquilo que gosta. Paulo diz que nos últimos dias viriam pessoas que queriam sentir coceira nos ouvidos, ou seja, aquela conversinha tão boa no ouvido, Tão gostoso ouvir, Somente quando está te elogiando, está te fazendo assim algo que você gosta, Está alimentando o seu ego. Então, esses profetas faziam isso. Mas o profeta Micaías era um servo de Deus, um servo fiel ao Senhor. E ele falou a verdade, ele apregou-se à verdade. Por isso, é para você e para mim essa palavra do Senhor nessa noite. Não devemos ter receio de defender a verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. Não devemos ter receio de estar em menor número. Nosso compromisso deve ser com Deus e com a sua palavra. Então eu pergunto: como devem proceder os servos de Deus comprometidos com Ele? Não se impressionar com a maioria. Não se impressionar com os falsos profetas que estão por aí a todo lado, a todo instante, falando mentiras, inventando coisas sobre a palavra de Deus. Uma coisa interessante, queridos, que a gente deve sempre aprender e guardar, é que quando alguém faz uma pergunta para você sobre a palavra de Deus, ou você sabe ou não sabe. Se você não sabe, fala: eu não sei. Eu vou procurar alguém que sabe, eu vou aprender e eu falo para você. Agora não fala: eu acho que é isso ou eu penso que é isso. Não existe isso. Ou você conhece a palavra, ou você não conhece, então precisa aprender. É o que nós precisamos fazer diariamente. Em segundo lugar, aprendemos então, como profeta, a não cedermos aos subornos. Não cedemos aos subornos desse mundo que jaz no maligno. O mensageiro que o rei mandou buscar, o profeta Micaías, já veio, no ouvido dele, Falando no ouvido dele, disse assim, versículo 13, o mensageiro que fora chamar a Micaías, falou-lhe dizendo, preste bem atenção,
Eis que as palavras dos profetas, a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Ah, irmão, aí está o golpe, né? Aí está a tentativa de suborno, o que a gente está sujeito a todo instante aí no nosso dia a dia. No trabalho, às vezes dentro da nossa própria casa, com os nossos queridos, na rua, em todo lugar. O suborno está solto por aí. Mas como é que o profeta reagiu diante dessa proposta de suborno? Eles estão certos como vive o Senhor, e o Senhor me disser, isso falarei. Muitas vezes, queridos, alguém chega e faz uma pergunta para a gente dentro da Bíblia, e a gente, para querer agradar aquela pessoa, diz, não é bem assim. E é assim mesmo que a Bíblia está dizendo. Quer agradar a pessoa. E a gente deixa de ser fiel. Aquilo que o Senhor me disser, isso eu vou falar para você. Foi a resposta do profeta. E lá vai então o profeta diante dos reis, rei Josafá e rei Acabe, e ele ainda faz assim uma chacota com o rei Acabe, né? Que ele sabe quem é o rei Acabe. E ele diz as mesmas palavras que os profetas diziam. Mas o rei percebeu que ele estava com sarcasmo, né? A resposta dele. E o rei falou, fala a verdade. Você veio aqui para falar a verdade. Então, fala sério, né? Então Micaías entregou para ele a mensagem do Senhor. Josafá falou com Acabe, falou, nós vamos lutar contra os sírios, contra a Síria. Nós vamos vencer. Ele falou, não. Vocês vão ser derrotados. E o rei vai ser morto. É a verdade. E o rei não queria ouvir. Então, Micaías fala sobre a sua visão. Verso 17. Diz assim, Micaías então lhe contou o que tinha visto no espírito. Vi todo Israel se espalhar pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Quer dizer, o rei morreu, acabou. E o rei da Síria não queria matar os israelitas, só queria matar o rei. Quer dizer, o rei, que era o pastor do grupo, morreu, acabou. Ele falou, todo mundo volta para casa em paz, né? Em paz para sua casa. Ou seja, Acabe cairia contra o rei Ramote, seu exército se espalharia sem líder nas montanhas de Gileade, e então todos voltariam para casa sem serem perseguidos ou mortos pelos inimigos. Essa era a mensagem que Deus mandou através do profeta para o rei. Mas um espírito de mentira, como eu já disse, havia usado os 401 profetas para enganar o rei. Pode ir que o senhor vai ser vitorioso. Eles diziam, o Senhor falou isso. O Senhor deles não é o nosso Senhor, claro, né? O Senhor dele é o pai da mentira, que é Satanás. Então, o nosso Deus não é um Deus mentiroso. Ele não opera através de mentiras. E nós vemos aqui, queridos, então, uma doutrina importante que é a vontade permissiva de Deus. O profeta conta que lá no céu houve uma conversa, houve uma reunião, né? Para falar a respeito do povo de Israel, a respeito do rei. E nessa reunião, o Senhor falou assim, alguém vai lá para enganar o rei? Alguém tem uma ideia? Aí apresentou-se lá um espírito e disse, eu vou contar a mentira. Eu vou usar os profetas todos para falar a mentira para o rei. E o espírito de mentira apossou-se daqueles profetas todos para que contasse para o rei, então, aquela mentira. Então, meu irmão, a gente percebe isso, que ainda hoje o Pai Celestial permite que falsos profetas do século XXI sejam usados pelo espírito de mentira. Por isso você deve se cuidar, eu devo me cuidar, nós devemos nos cuidar
Quantas mentiras que estão por aí para todo lado. Toda esquina tem uma mentira. Tentando enganar as pessoas. Micaías, o servo de Deus, conhecia a palavra e tinha compromisso de proclamar a verdade revelada na palavra. Então não importa o que os homens pensam, nem mesmo o que nós pensamos, mas sim o que Deus diz. Quando alguém te questionar sobre a palavra, fale aquilo que a palavra está dizendo, não aquilo que você quer falar ou aquilo que a pessoa quer ouvir. Mas fale o que a palavra tem para falar para essa pessoa. Muitas vezes vai ser difícil. Às vezes você pode perder o amigo. Você pode ofender alguém, mas é a palavra de Deus que está sendo dita e não é a sua palavra. E nem um engano no ouvido daquela pessoa. Portanto, não importa o que os homens pensam, nem mesmo o que nós pensamos, mas sim o que Deus diz. Uma vez que tenhamos estudado a Escritura e tomado conhecimento de suas verdades, é a ela que nós devemos ser fiéis. Aquilo que o Senhor mandar, você falar, fale. Por isso que você precisa ter vida com Deus, para que o Senhor fale ao seu coração, para que o Senhor use a sua palavra diariamente e você tenha argumentos na palavra para mostrar às pessoas que você é um servo fiel desse Deus maravilhoso. A verdade é que isso vai irritar muitas pessoas. Vai irritar muitas pessoas. Porque o Senhor quer trabalhar os corações das pessoas e usar a você e a mim. Muitas pessoas não querem escutar aquilo que vai ser dito. Já ouvi muitas vezes na porta da igreja, após a mensagem, pessoas reclamando. Falei, pastor, o senhor pegou no meu pé hoje. Falei, graças a Deus. Porque Deus te ama. E Ele está trabalhando na sua vida. Eu falei aquilo que Ele mandou falar. Uma vez alguém falou, quem é que contou minha vida para o senhor? Eu falei, ninguém, graças a Deus. Eu não sou vidente também não. Nem adivinho. Nem bruxo. Ah, mas o senhor falou tudo o que está acontecendo. Eu falei, quem falou foi o Senhor. Através da palavra. Então, irmãos, esse é o grande desafio a você e a mim nesta noite. Para falarmos aquilo que Deus tem falado ao nosso coração através da palavra. Através da palavra. Eu imagino, o rei Acabe, bravo. Eu odeio Micaías, que ele sempre profetiza coisas ruins contra mim. O rei fica bravo quando ele ouve a profecia. Porém, na boca do ímpio, o insulto é o elogio. Quando alguém chamar você de crentinho, porque você crê na palavra, fala graças a Deus. Então pode chamar de cretino, né? Mas crentinho sim, né? Diminui a gente, mas não tem problema. Como é que Cristo cresce que eu diminua. Nós aprendemos com João Batista. Ser odiado pelo terrível rei Acabe não caiu mal no currículo de Micaías. Não vai manchar o seu currículo não como servo de Deus. Você falar a verdade a alguém, dizer que você é um crentinho, que você é fanático. E como servos fiéis ao Senhor, temos de estar preparados para situações assim. Como deve agir o servo de Deus diante desse mundo que jaz no maligno? Em primeiro lugar, permanecendo firme na palavra. Não se deixar enganar pela maioria, como tinham lá 401 profetas. Não se deixar enganar pela autoridade do rei, que queria mandar e ouvir aquilo que ele gostava de ouvir. Em segundo lugar, nós vemos que nós devemos não ceder diante dos subornos deste mundo. Muitas vezes, queridos, propostas vêm para a gente tem de falar assim, puxa vida, isso não é de Deus. Talvez no trabalho, no colégio, na sua própria casa. Pessoas usadas pelo inimigo para tentar abalar a sua fé. Não deixe ser enganado pelo suborno deste mundo.
Eu tenho um irmão muito querido lá em Minas, que foi vereador muitos anos na prefeitura. E um dia esse irmão deixou o cargo dele. E como ele era uma pessoa muito querida, tive liberdade de perguntar para ele: irmão, por que o senhor deixou? Ele falou: pastor, não aguentava mais os subornos. Ele falava: quando um colega meu, vereador, ia apresentar um projeto na Câmara, ele já vinha com os envelopes, tudo com dinheiro dentro, e distribuíam para cada um. Quer dizer, você aceitava o dinheiro e falava sim para o projeto dele, mesmo que fosse ruim. Ele falou: não aguentava isso mais. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo períodos assim. Então o servo de Deus tem que estar muito atento para não ceder a esse suborno. Terceira coisa que nós aprendemos com o profeta Micaías: devemos estar dispostos a pagar o preço da nossa fidelidade. Aí complica mais, né? Aí aperta mais um pouquinho o cinto da gente, né? Devemos estar dispostos a pagar o preço da nossa fidelidade. Veja o que diz versos 24 a 27. Diz assim: então Zedequias, filho de Quenana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei esse homem em casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. E aqui some o profeta Micaías. Não temos mais notícia dele. Com certeza ele morreu na prisão, porque o rei não voltou. O rei morreu na guerra. Então, irmãos, nós vemos aqui o descaramento de Zedequias, o líder dos profetas, e isso foi provocado por causa de ciúmes. Porque o Senhor falou com ele, com Micaías. Micaías falou: você vai tentar esconder, mas não vai conseguir não, viu? Aonde você escondeu, você vai ser achado. Porque você está envolvido por um espírito de mentira. E o nosso Deus não tolera a mentira. Então, irmãos, a resposta calma do profeta anunciou o final do rei e anunciou também que os falsos profetas estavam envolvidos pelo espírito de mentira. O que custou isso para ele? A fidelidade dele ao Senhor, a sua vida. O próprio líder dos profetas agride o profeta, o servo do Senhor. E diz o texto bíblico no original que esse tipo de agressão, o sujeito tira o calçado, Emir, já pensou? E bate na cara do outro. Quer dizer, você vale menos do que o pó que está debaixo da minha sandália. Naquela época não tinha sapato, então era sandália. Sandália empoeirada, suja. E batia no rosto. Falou: você vale menos do que isso aqui. E além dele ser agredido, o rei falou: vai para a cadeia. Vai passar pão e água regrado ainda, até morrer. Irmãos, naquela época, quando alguém era preso, era para morrer mesmo. A não ser que houvesse o perdão do rei. Ao contrário, morria na prisão, porque a prisão era algo escuro, feio, sujo, é como se fosse um fosso. Jogava a pessoa lá dentro e descia o alimento quando tinha, né? Através de uma corda, ele acabava morrendo lá dentro. Então, queridos, nós, servos e servas do Senhor, precisamos saber que a fidelidade tem um alto custo. Eu sei que foi pago um alto preço. Jesus pagou alto preço por mim. E a nossa fidelidade a Ele, muitas vezes, também tem um alto preço a ser pago. Mas vale a pena nós sermos fiéis a Ele. Porque nós podemos ser perseguidos por não falarmos o que o mundo quer ouvir. Podemos ser criticados, perseguidos, processados e até encarcerados.
E Paulo, quando ele escreve sua última carta a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, verso 12, ele dá um alerta para Timóteo. Ele diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa palavra, o seu coração e o meu coração também nesta noite. Todos quantos querem, ou seja, todos aqueles que têm o desejo. É muito bonito o original grego, todos aqueles que têm o desejo de viver a vida em Cristo Jesus. A perseguição deveria ser um obstáculo a Timóteo e a jovem igreja, e ele deveria considerá-lo como marca de um servo fiel ao Senhor. Quando somos perseguidos por causa de Cristo, nós somos bem-aventurados. O próprio Jesus diz isso no Sermão do Monte. Viver piedosamente, a palavra piedosamente não está no original, está escrito devotadamente, ou seja, uma dedicação, uma paixão, um carinho. Por quem? Pelo Senhor Jesus Cristo. Viver para Jesus. Todos que se consagram a viver como Cristo ordena, devem esperar ser mal compreendidos, caluniados e submetidos a sofrimento de todo tipo. Nenhuma piedosa existe sem uma ligação vital com o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: todo ramo que não estiver ligado nele vai secar, mas todo ramo que estiver ligado nele vai produzir frutos. Viva essa vida então de dedicação ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o modelo e sustentador da nossa vida comprometida com o Pai Celestial. E Paulo diz: vão sofrer perseguição, ou seja, e não vai recusar a perseguição. Você não vai sair por aí lamentando: ah, meu Deus, estou sendo perseguido. Não. Você vai falar: sendo perseguido por causa do meu mestre. Ele fez muito mais do que isso por mim lá na cruz do Calvário. Então vai manter-se cada vez mais firme, mais forte e mais dedicado a esse Senhor. Estamos preparados, queridos, para pagar o preço? Disputando corações. Como eu, pastor Camargo, como você, servo do Senhor, deve agir, como nós devemos agir, porque somos comprometidos com o nosso Deus. Primeiro, apegando-nos à verdade, porque é uma luta entre a mentira e a verdade nos dias de hoje. Infelizmente, a mentira tem prevalecido, porque a mentira tem mais seguidores, são 401 profetas, né? Contra um profeta Micaías só. Esse é o retrato dos dias de hoje. Mas mantenha-se firme na verdade. Não se deixe enganar por mentiras. Não se deixe enredar por mentiras e falsos profetas que são possuídos pelo espírito de mentira. Segundo, não cedemos aos subornos desse mundo que jaz no maligno. Quando aparecer alguma proposta para você, fala que Senhor é do Senhor. Se não for ele, vai falar não. Aí você fala: estou fora. Estou fora. O salvo comprometido com Deus, ele não aceita suborno desse mundo. Em terceiro lugar, estamos dispostos a pagar o preço da nossa fidelidade. Que o Senhor trabalhe a sua vida, a minha vida, a nossa vida, e que o nosso coração seja só dele. Então haja lugar no seu coração, no meu coração, para mais ninguém. Só para o Senhor Jesus Cristo. Que sejamos fiéis a Ele em todos os momentos. Que Ele nos abençoe. Pai querido, como é bom de estudar a Tua Palavra. Pai, como foi bom, foi importante na minha vida conhecer o profeta Micaías. Pai, só nesses poucos versículos fala sobre esse Teu servo. E ele ensina para a gente lições preciosíssimas. E que a gente, ó Pai, coloque em prática aquilo que a gente aprendeu nesta noite. Fidelidade à Tua Palavra e não nos deixarmos envolver por mentiras. Não estar dando ouvidos ao mundo e aquilo que o mundo tem oferecido. Muitas vezes muitos golpes para tentar
atrapalhar nosso crescimento espiritual. E por isso temos de pagar um preço muitas vezes. Que estejamos dispostos a pagar o preço, porque a nossa vida está em Cristo Jesus. Que nós possamos dizer como Paulo: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Fortalece, Pai, a tua igreja nesta noite. Mais uma vez eu agradeço o privilégio. Agradeço os irmãos que estão conosco aqui presencialmente, os irmãos que estão conosco via internet, toda a nossa equipe de trabalho que serve ao Senhor no Conexão com Deus. Agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos.